Aí, depois de 50 minutos ali, o médico chegou em mim e falou: mãe, não tem mais o que fazer, sua filha não tá voltando. Eu falei: volte lá e faça. Faça o que eu tô te pedindo, porque ela vai voltar. E uma coisa que sempre me falaram, a, a mãe, ela tem uma esperança, uma fé inabalável. Eu tinha fé que minha filha ia voltar. E ele foi lá e falou: mãe, eu vou de novo. E eu comecei a orar, a clamar, chorar, chorei nos pés, né, do Senhor mesmo. E eles conseguiram fazer a minha filha voltar. Só que eles falaram: mãe, ela tá entubada, a gente conseguiu, só que é só um milagre de Deus. Eu falei: e você vai ver um milagre. E ele falou assim: se seu Deus for Deus, ele vai trazê-la de volta. E eu falei: ele é Deus. E eu estava entendendo o propósito de eu estar lá. Eu estava começando a entender o porquê eu tive que passar por tudo isso para estar lá. Esse médico que reanimou minha filha por tanto que eu fiz o show tudo, né? Que ele reanimou por causa do meu show. Eu ouvi, né, que ele não acreditava em Deus. Porque ele pediu para Deus, ele perdeu uma filha afogada. E ele pediu para Deus trazer a filha dele. E ele não acreditava, né? Então eu descobri essa história desse médico que foi semelhante com o que aconteceu comigo. E ele não acreditava, né? Aí passou 2, 3, 4 dias, a minha filha destubou. Saiu do tubo, né? Só que ela não acordava, ela já estava respirando sozinha, só que ela ainda estava em coma. Aí ele falava: mãe, parece que deu morte cerebral. Você quer doar os órgãos, tal? Eu falei assim: minha filha vai voltar. A minha Valentina vai voltar. E quando eu falei Valentina, ele olhou assim pra mim e falou: qual que é o nome dela? Eu falei: Valentina. Ele olhou assim, os olhos deles encheu de lágrimas. Aí ele falou assim: mas eu vi outro nome aqui no prontuário. Aí eu falei assim: sim, ela é Rafaela Valentina. Só que a gente chama ela de Valen, Valentina. Quando eu falei Valen, esse médico começou a chorar. Aí eu falei assim: você teve uma filha, né? Aí ele falou assim: tive e tal. Quando ele tinha a mesma idade da sua filha, ela se afogou na piscina e não sobreviveu. Aí eu comecei realmente a entender o motivo de eu estar lá, né? E aí eu falei pra ele assim: você não acredita em Deus? Ele falou assim: não, eu acredito na medicina. E na medicina, você quer que seja bem claro com você? A sua filha, se ela voltar, vai ter muitas sequelas. Ela pode ter convulsões, epilepsia, não vai mais andar, vai ser um vegetal na cama. Eu falei: não, não vai ser. A Valentina vai sair vitoriosa. E agora eu tô entendendo porque ela veio aqui, doutor, para provar para você que Deus existe. Aí ele ficou calado, assim, e tal. E eu ouvi ele falando com outras enfermeiras: mal sabe o que tá por esperar. Se a filha dela voltar, não vai ser coisa boa. E ali eu comecei, nossa, eu entrei ali com um dilema ali com Deus. Eu falei: Deus, eu acredito no Senhor. Se o Senhor fez o impossível de fazer a minha filha voltar depois de mais de 1 hora, né? O Senhor vai fazer a honra completa. Ela vai voltar a andar, falar, conversar e tudo. Passou um outro dia, minha filha acordou. E minha filha já falava tudo, né? E ela falou assim: mamãe, eu tava dormindo e no meu sonho eu via você chorando muito aqui no hospital. Eu tô bem, mamãe. Minha filha começou a falar comigo.
assim, eu tenho um recado pro Dr. Pedro. Quando ela falou Dr. Pedro, eu falei, meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso, é grandioso. E o Dr. Pedro era o mesmo doutor que tinha feito as reanimações, que tinha perdido uma filha e que não acreditava, né? Aí eu pedi para chamar ele e quando ele veio, que ele foi falar com a minha filha, ela falou assim para ele, doutor, eu tenho um recado para você. Aí ele falou assim, como assim um recado para mim? Então, quando você estava lá fazendo as massagens em mim, eu estava vendo. E Deus falava assim para mim, eu vou te fazer voltar, mas para você falar para ele que eu sou Deus. Que foi por um propósito que eu fiz tudo o que eu fiz. Porque depois que esse médico perdeu a filha dele, ele se especializou em pediatria para poder salvar crianças. Mas por mais que ele se especializou, o fantasma do passado assombrava ele. E ele não tinha fé. E ela falou para ele que Deus estava dando um recado para ele, que Deus deu aquele dom para ele e que ele tinha que acreditar no milagre. E que eu seria o milagre e que era para ele acreditar nesse milagre. E minha filha ali começou a falar em línguas, coisa que ela nunca fez. Abraçou o Dr. Pedro. E o Dr. Pedro foi usado pela unção. E ele começou a falar em línguas também. Foi uma coisa muito forte, sabe? Minha filha no outro dia já estava andando, fizeram uma bateria de exames. E ela estava perfeita. Perfeita. E até hoje é inexplicável. Ninguém consegue explicar o que aconteceu. Mas eu sei. Deus usa a gente, às vezes a gente não entende. Mas tem um propósito lá na frente. E hoje o Dr. Pedro é padrinho da minha filha. E ele, assim, ele tem muita fé. Quando a criança tá daquele jeito que ele fala, pela medicina, né? Não tem jeito. Ele usa a fé dele e ele faz milagres. Deus usa ele para fazer milagres. Então, ele teve que passar por isso, para se especializar. Eu tive que passar por isso, minha filha também, para levar esse recado para ele. E hoje a minha filha tem 15 anos. Perfeita, saudável, pela honra e glória do Senhor. Então, assim, para Deus, nada é impossível. E eu acredito muito no milagre dele.